Olá, pessoal, boa noite. Feliz demais por estar aqui mais uma vez com vocês. Este tema é um tema maravilhoso. Eu não estava me aguentando por esperar este tema que é sobre o autismo, sobre o TOD, sobre superdotação. São pessoas neurodivergentes, pessoal. A gente tem que aprender com as pessoas especiais que tem no mundo, reconhecer quem elas são, saber que elas são um presente para a humanidade, entender cada fase da vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens e muitas pessoas adultas estão procurando especialistas nessa área para reconhecer aquilo que é importante, mudar, aprender sobre estereotipias, sobre a sua condução, de como fazer o seu trabalho, como melhorar seu intelecto, como trabalhar melhor o seu cérebro. Gente, nós estamos aí com uma infinidade de estudos sobre o cérebro, sobre a mente. E o ser humano precisa ficar mais próximo de pessoas que querem incluir na nossa realidade pessoas diferentes, pessoas que têm sensibilidade. Oi, gente, oi, Eliane, oi, Nathalie. Boa noite para vocês. Eu acredito... Oi, Isolina, tudo bom? Eu acredito que nós somos pessoas abençoadas nessa geração, por saber tanto sobre a mudança, sabe, do nossa parte cognitiva, para aprender com essas pessoas, para entender o ser humano na sua infinita e multiforme sabedoria, que Deus colocou um pedacinho dele em cada um de nós. Nós temos hoje que ter uma visão mais sensível, mais aberta, mais inteligente sobre o que é essas pessoas neurodivergentes. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você precise buscar informações para se autorregular, para entender suas emoções, para saber sua sensibilidade. Então, todas as vezes que nós estivermos conversando com pessoas que passam por isso, que têm ainda experiência boa, experiências assim negativas, para a gente conseguir novas soluções na nossa sociedade, melhores oportunidades de trabalho, de estudo, aproveitamento, não ficar forçando uma certa condução rígida dentro das escolas, dentro das instituições, ter realmente o coração aberto, ter compaixão, ter empatia. Isso tem a ver com você olhar a dor do outro como se fosse a sua. Quem sabe, na sua família, pessoas estão precisando dessa mão, estão precisando que você se coloque nesse lugar. Saiba que todas as pessoas que estão contribuindo para o crescimento da humanidade são pessoas diferentes, são pessoas que pensam além da caixa. Elas saem do lugar comum. Essas pessoas fizeram parte da nossa história, da humanidade inteira. E por isso que eu quero indicar de novo para você esse livro aqui, ó. Mães que Mudaram o Mundo. São vários relatos de pessoas que tiveram mães que entenderam a especificidade, entenderam que os seus filhos são especiais como são. Essas mães que deram exemplos, mostraram suas virtudes no seu comportamento e na visão que elas tinham dos seus filhos, como um presente do céu. Não são mães que reclamaram das condições que viviam e nem da maneira como os filhos viam o mundo. E tem um relato tão importante que eu queria compartilhar com você, que neste livro está falando sobre a vida de Thomas Edison. E qual era a dificuldade dele, gente? A professora dele dizia que ele era retardado, que ele era uma pessoa que não aprendia nada, que ele não absorvia nenhum dos conteúdos, que ele não estava pronto para viver ali naquela sociedade e que ele deveria ser colocado numa instituição própria para ele ou então ficar em casa.
E a mãe dele tornou ele uma pessoa faminta por livros, faminta por histórias. E fez com que ele aprendesse dentro de casa todas as necessidades que ele tinha como um inventor desde a infância. E não olhou para as dificuldades, ela olhou para aquilo que ele tinha de melhor. E ele disse assim, num dos seus relatos: jamais perderei os efeitos positivos dos seus ensinamentos. Se eu não tivesse contato com a sua fé e incentivo num período crítico da minha vida, provavelmente jamais teria me tornado um inventor. Sempre fui um garoto descuidado. E com a mãe de um calibre diferente, eu teria me dado muito mal. No entanto, a firmeza da minha mãe, sua doçura e bondade eram poderes muito fortes que me mantiveram no caminho certo. Foi minha mãe que me moldou. E depois ele disse: as mães têm uma forma de moldar o futuro dos filhos por meio da sua influência que exerce sobre eles. Gente, esse é o poder de uma mãe que fez com que a gente tivesse energia no mundo. Uma mãe que não desiste e que olha para a especificidade, para as diferenças, para a neurodivergência de um filho e vê ele como um tesouro, vê ele como uma bênção, não vê ele como uma dificuldade. E eu coloco diante de vocês esse exemplo, como nós, como mulheres, geramos vida dentro de nós, mas nós geramos também tesouros na terra. Então, que a gente olhe para os nossos filhos e produza essas palavras de reconhecimento de que eles são realmente presentes e que nós somos apenas um canal da criação e que estamos aqui para não desistir. E que se a gente precisar gritar aos quatro ventos de que nossos filhos merecem ser respeitados, serem bem tratados e que sejam compreendidos como são, que nós não queremos mudar o que eles são, mas nós queremos que o mundo aceite eles serem diferentes da maioria, porque eu sou muito diferente. Como mulher, eu sei que é difícil você não agradar, falar o que pensa, mostrar a sua verdade, não se importar com os outros, porque a gente foi criada para dar prazer, aguentar. As mães nos ensinaram: vai, fica quieta, não fala tanto, é assim mesmo, reconheça que não tem o que fazer. E quando a gente se propõe a uma vida diferente, a gente questiona, a gente fica realmente na berlinda, com os holofotes virados para a gente, mas não tem problema, porque nós nascemos para isso. Os nossos filhos merecem uma sociedade melhor, uma sociedade empática, uma sociedade com compaixão, que vê o outro como uma forma diferente de amar. O que nós, mães, queremos é que o mundo não só ame, mas aceite os filhos como são. E para isso, nós precisamos aprender a ajudar os nossos filhos a evoluir. Colocar eles para cima. Às vezes estamos cansadas, sobrecarregadas, porque há um afastamento do pai quando tem uma criança neurodivergente. Muitas pessoas perdem seus casamentos, ficam realmente com dificuldades econômicas. Nós precisamos de políticas públicas que auxiliem essas mães a continuar a sua trajetória, a sua jornada de ser mãe de uma criança, de um adulto neurodivergente. E existe também a necessidade da gente aprender técnicas e ter humildade de saber que as terapias, as pessoas gabaritadas, os psiquiatras, os psicólogos apenas estão começando os diagnósticos. Ainda há muito que aprender. Nós ainda temos uma defasagem de conhecimento de terapeutas e a gente precisa se unir nesse momento. A gente precisa se achegar mais a essas pessoas e entender que os terapeutas também estão aprendendo com essa nova realidade. E essa realidade veio até nós não para nos suprimir, não para nos colocar para baixo. Muito pelo contrário, para evoluir todas as pessoas à nossa volta.
Eu vou chamar a Nathalie para que ela faça parte dessa nossa conversa. Ela é uma mulher que está sempre, né, buscando isso, ela vê isso no dia a dia. Está conseguindo receber, Nathalie? Gente, meu áudio tá bem? Vocês estão me ouvindo bem? Nathalie, você recebeu esse convite? Vou convidar de novo. Às vezes tem uma falha, gente. Convites assim dá muita... É bem complicadinho. O Instagram às vezes tem isso. A gente quer fazer o convidado entrar na live e às vezes fica difícil. Tudo bom? Boa noite para todas. Quem eu não dei? Oi, Ana, tudo bom? Oi, meninas. Vamos ver se eu consigo aceitar. Nathalie, eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo te aceitar. Meu Deus. Já é a segunda vez que a minha live dá esse probleminha. E eu não consigo. Veio! Ai, meu Deus, consegui, graças a Deus. Estava ficando nervosa aqui, já na segunda live que tá esse questionamento aí do Instagram. Tudo bom, Nathalie? Boa noite. Tudo bem, Vânia? Boa noite. Boa noite a todos que já estão acompanhando a live. O áudio tá legal? Eu tô te ouvindo bem. Gente, coloca no chat se alguém tá com dificuldade no áudio, pra gente saber se tá tudo certo, porque a conversa vai ser boa, gente. Chama mais gente aí, coloca esse aviãozinho para rodar, porque você vai gostar do que vai acontecer aqui. É importante, né, Vânia? Olha, eu fico muito grata mesmo, de verdade, pelo convite, né? Eu sempre falo que Deus né, faz as pessoas se encontrarem, né? A gente acabou se encontrando, inclusive, acho que foi num vídeo, né, que eu postei aqui no meu perfil. E aí você vê, e eu falei, hoje de manhã, por exemplo, você me abordou com uma oração que eu falei, caramba, eu precisava tanto disso agora. E eu acho que é isso, né? São coisas que a gente vem vivenciando. O importante é compartilhar, né? Compartilhar o que está acontecendo, essa movimentação, né? Essas pessoas, né, que estão se descobrindo. Sim. E o quanto é importante, né, a gente trazer essa realidade e pedir, né, para a sociedade, né? Eu tenho feito muito isso e eu tô aqui exatamente, né? Eu aceitei esse convite exatamente para compartilhar com você essas minhas experiências. Ai, que bom. Eu fico feliz porque, Nathalie, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu gosto do seu conteúdo, eu me interesso por ele. E, assim, o que é legal na sociedade hoje é que a gente pode conhecer várias pessoas de vários lugares, mas que têm propósitos em comum, né? Que a gente tem a mesma vontade de adquirir conhecimento, de ajudar o próximo e simplesmente assim entender que o mundo está cheio de pessoas boas, apesar das notícias ruins. Eu vejo que tem muita gente boa no mundo, muita gente aberta, muita gente amiga. Mas eu queria que você começasse, você falar um pouco de você, né? Como você chegou até hoje, assim, nessa blogueira aí, de falar coisas sobre o TEA e também dessas dificuldades naturais que a gente enfrenta por ser, às vezes, diferente do que todo mundo é. Mas eu vejo que você é uma mulher sensível para outras áreas, né? Você tem um trabalho diferenciado. Então, conta um pouquinho da sua história, faz um resumo aí para o pessoal te conhecer melhor. Olha, eu vou tentar, porque na verdade eu nunca fui entrevistada, não. Eu sempre estava nessa posição aí, né? Eu Aham, falo isso porque eu sou jornalista, né? aham. Tenho 38 anos e o meu foco sempre foi TV, né? Eu sou jornalista, repórter, apresentadora sempre de TV. Meu trabalho foi aqui na TV local de Rio Claro, onde eu nasci, me criei e moro atualmente, né? Rio Claro, interior de São Paulo, né, Vânia? Porque tem Rio É, Claro aí no Rio, não tem? tem também, tem.
E eu gosto muito do jornalismo, né? Eu gosto do jornalismo mais essência mesmo, aquele que mostra os problemas da sociedade, busca cobrar, né, do poder público, de quem quer que seja. Eu gosto de levar informação. E ultimamente eu tenho me conhecido, né, em diversas áreas, porque a comunicação hoje em dia ela é muito ampla, né? A comunicação social ela tem uns braços assim, né? Eu falo que até tentáculos, porque antes a gente tinha um profissional publicitário, o relações públicas e o jornalista. E hoje não, a gente tem uma gama de profissionais que se comunicam, né? Tem as relações institucionais, tem o influencer, tem a blogueira, né? E todas essas pessoas, ao meu ver, assim, são super necessárias, né? Para que se faça realmente conteúdos importantes chegarem, né? E aí, esse ano, né, eu pensei, eu estava trabalhando ano passado, e por mudanças mesmo na empresa onde eu estava, eu acabei ficando desempregada. Eu acredito também que ciclos são encerrados, mas que todas as coisas cooperam para o bem. Era o momento de eu ficar um pouco em casa e observar algumas coisas. E aí eu fui cuidar da minha vida, dos meus filhos, e sempre orando para Deus me abençoar com o emprego. E nessas orações eu coloquei sempre que Deus me colocasse um novo emprego com um propósito, né? Até porque eu vivencio, né, o TEA, eu vivencio a neurodivergência, eu vivencio as dificuldades, né, de ter uma criança com algumas especificidades. Eu não vou dizer doença porque não é, né? Não é? Mas com algumas questões que fogem, né, ao alcance e tudo mais, e que você precisa de rede de apoio. E aí eu falei, eu quero alguma coisa nesse sentido dessa vez, né? E Deus me abençoou com um trabalho, um propósito, uma oportunidade no GAC de Rio Claro, né, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, e lá hoje eu estou, então, como relações institucionais, tem sido um desafio muito gostoso, né, trazer toda a parte de comunicação. É uma instituição aqui na cidade bastante sólida, que tem um trabalho muito, muito voltado, assim, e de muita credibilidade, né, voltado para as crianças, né, com transporte, né, para os hospitais de referência aqui. Então, assim, eu estou me reinventando e está bem legal. Fora isso, né, sendo essa profissional, sou mulher, sou divorciada, né, por aí a gente já vai vendo que tem muita bagagem, né, a gente que passa por um relacionamento, se frustra e procura se reinventar mais uma vez, né, ressurgir das cinzas é outro processo. Namoro o Marcos, inclusive ele está aí participando da live, eu espero que esteja, hein? E sou mãe, né? Nesses meus outros papéis, eu sou mãe. Mãe do Thor, que tem 10 anos, e mãe da Aimee, que fez 7 agora em abril. E sou uma mãe que tem uma maternidade um pouco diferenciada, né? Eu gostaria de falar que eu sou uma mãe atípica por fugir do padrão. Mas, na Sim. verdade, sabe, eu fugi do padrão mesmo, né? Aquela mãe que tem aquele padrão de educação, né? O que castiga, o que faz isso, o que vai. Eu queria ser a mãe atípica que tem um olhar diferenciado para a educação. Mas eu sou uma mãe atípica porque tenho uma criança que está dentro do espectro autista, né? Entendi. E isso me coloca, acho que, num outro nível. Mas não mais do que qualquer mãe, porque a gente sabe, a gente que é mãe, a gente sabe que ser mãe, olha, é um papel difícil, mas assim, muito recompensador. É verdade, é verdade. Eu faço suas palavras as minhas porque eu não me encontrei como pessoa antes de ser mãe, porque eu acho que algumas coisas estavam adormecidas no meu coração e aí para poder colocar isso ativamente eu precisei de algumas. Eu tenho três, né? Então dois estão na faculdade já e eu Grande. tenho um de 9 e assim, é um desafio, porque eu acho que agora é um pouco diferente da gravidez que eu tive no começo dos anos 2000, né? Eu vejo que há uma aceleração nas crianças mental mesmo por causa de vários estímulos.
E vejo também como é difícil a gente gerar bebês de uma maneira mais tranquila. Então, às vezes, eu falo para as pessoas assim, que é muito importante tomar atenção ao momento de estar grávida, né? Aos Uhum. estímulos emocionais de uma grávida, porque o bebê, especialmente bebês neurodivergentes, foram gerados em momentos de conflito na gestação. A gente, como mulher, está muito fragilizada também, porque é uma coisa nova, você ainda não sabe como seu corpo reage, é uma dificuldade de hormônios, são várias sensações, nós ficamos sensíveis, às vezes o parceiro não entende, às vezes a família não entende, e nós passamos por esse momento de fragilidade muito grande. Então, eu vejo que as terapeutas, eles perguntam como foi o parto, como foi a gravidez, porque é um momento, gente, muito importante. E Uhum. a gente precisa estar atenta a isso. É uma pessoa grávida, uma pessoa que acabou de parir, é uma pessoa que precisa, que o bebê está em formação no útero, mas depois do nascimento ele também está, né, a aceleração mental dele está acontecendo ainda, né? A gente sabe que os neurodivergentes, eles têm uma diferença na parte cognitiva cerebral, eles têm mais, não é que é mais neurônios, gente, mas mais sinapses neurais, né? Então, essa Uhum. construção intrauterina, ela continua depois de sair do bebê dentro da barriga. Então, a gente ainda está cru ainda, nós não sabemos ainda o que está acontecendo. E a gente precisa, como mãe, igual você é uma pessoa curiosa, né? Jornalista curioso. Jornalista vai atrás da notícia. Eu quase fui jornalista, mas eu acabei fazendo advocacia. Mas eu sou uma pessoa curiosa, eu quero saber das coisas. Como que você notou diferenças? Como você aprendeu a observar, ter esse olhar observador? O que aconteceu no meio do caminho para você hoje falar assim, peraí, eu preciso tomar alguma atitude aqui que eu quero saber. Conta aí, como é que a gente começa a buscar isso? Porque o nosso filho tem uma diferença na parte cognitiva, emocional, ou de motora, ou alguma outra acontecimento. Olha, eu falo que eu sou muito visto a camisa de tudo, sou muito institucional, né? Então, em vários momentos da minha vida, eu vesti realmente a camisa. E quando eu decidi que queria ser mãe, eu falei, eu vou ser aquelas mães que ficam em casa, que fazem bolo e que chamam os amiguinhos do colégio e tudo mais, porque eu queria vivenciar essa maternidade mesmo, sabe? Eu venho de uma. A minha mãe também é jornalista e ela trabalhava pra caramba. E a gente, naquela época, tinha que sobreviver, né? Então, ela não tinha esse tempo, né? Ela trabalhava e ela não tinha o tempo de ficar ali próximo muito. Eu falei, não, então eu quero ser essa mãe quando eu tiver os meus, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade disso. No começo eu tive um pouquinho de dificuldade de engravidar, quando eu relaxei, o Thor veio, né? E veio assim muito esperado, realmente. Mas a minha gravidez foi, né? Você falou sobre a gravidez, ela foi bem conturbada, assim, né? Eu passei por vários processos emocionais, né? Porque a gente fica totalmente maluca, não tem como falar. É isso que a mulher fica, porque é uma explosão de hormônios, né? Eu já tive algumas questões fisiológicas, né, antes da gravidez, e daí esse modo do corpo sentir, né, a gestação também ajudou. Então, eu passei muito mal do dia que eu descobri que eu estava grávida até o último mês, até o último dia, antes de ir para a cirurgia, eu estava passando mal, vômito e tudo mais. E isso mexe, né? Mexe, e você está vivenciando outras coisas além da gestação, né? E além disso, né, eu percebi já no oitavo mês, o Thor, ele já era uma criança agitada na barriga, ele se mexia pra caramba, muito, 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 assim, de revirar, por isso que eu acho que eu passava muito mal. E eu já falava, nossa, esse menino vai vir bem agitado pelo jeito, né? E quando eu parei para prestar atenção que ele não estava mexendo, a coisa estava pegando mesmo. E aí, quando eu fui para o médico, né? E nós fizemos ali os primeiros procedimentos. Ele estava em sofrimento fetal,
né? Eu tinha perdido líquido amniótico, não tinha percebido de alguma maneira, e ele estava com 3 voltas de cordão umbilical. Então ele estava sufocado ali dentro, né? Então fui direto para a cirurgia, né? Para cesárea. Não me fiquei frustrada porque mulher tem disso, né? Ah, se prepara para o parto normal e tudo mais. Mas não, eu falei, a hora que tiver que vir, vai vir. E realmente ele veio de cesárea, né? Parto cesárea. Mas aí ele nasceu super bem, graças a Deus. Demorou um pouquinho ali para chorar, eu tinha percebido. Ainda a gente brinca, eu falo com ele, filho, você estava lá na balança com o pé para cima e uma mão, você estava bem estranho, ele morre de rir. E assim, foi tudo, não teve nenhuma intercorrência assim durante o parto, né, significativa. Mas só de estar em sofrimento fetal já é um sinal de alerta, né? Os próprios profissionais dizem que tem muito a ver, né? O transtorno ali do neurodesenvolvimento, porque o cérebro está se desenvolvendo ali em todo aquele processo, né? E o sofrimento fetal pode, sei lá, dar né? Mas ele nasceu super bem. E muito além do que eu podia imaginar, né? Eu amamentei, eu fui aquela que queria dar o peito mesmo, e passei por todas as dificuldades e consegui dar, né, o leite ali. E quando ele começou a ter algumas, assim, ele olhava nos olhos, todas essas questões que a gente fala sobre características ou sintomas que a gente precisa ficar atento, o Thor não me apresentou de primeiro momento. E eu fiquei muito com ele, né? Eu parei de trabalhar e consegui fazer minha maternidade. Então eu observava muito, era assim, o tempo todo a troca. Quando ele ia amamentar, ele estava ali olhando. Hoje, com um pouquinho mais de entendimento, eu consigo recordar esse nosso momento como um olhar para mim, mas um olhar mais distante. Apesar de ele estar olhando para mim, me parecia que ele estava olhando para o nada, assim, sabe? Hoje eu busco na memória. Ou era um olhar de tentar entender tudo o que estava acontecendo. Então, eu falava muito com ele quando ele estava mamando, né? Então, ele olhava muito para minha boca, olhava para o meu olho, olhava para minha mão, isso sempre, sempre. E eu percebi que ele tinha, assim, um aprendizado muito rápido. Com 5 meses, eu colocava ele sentadinho, deitadinho assim, né, num edredom na sala, e aí, do nada, essa criança que estava deitada se sentou. Sentou. E eu, nossa, né? Que bebê prodígio, né? Que inteligente. Meu Deus, que foi isso, tal. E assim ele se sentou. E ele era muito de balbuciar muito, de parecer que queria falar logo, sabe? Tinha até soltava às vezes uma sílaba ali, eu ficava, meu Deus, né? E eu tenho até um vídeo, fazia muitos vídeos dele, e aí tem até um vídeo que eu sempre gosto de falar, que era um bonequinho, era um macaquinho que tocava um tamborzinho, e quando você puxava o fiozinho, né, o fio. E aí, um dia eu tava lá nesse momento nosso, ele também tava por volta dos 5, 6 meses, e eu puxando, e falando, olha o macaquinho, filho, olha o macaquinho. E ele ficou olhando para mim fixamente fazer esse movimento, e aí, quando eu dei o brinquedo na mão dele, eu esperava, né, como se espera, né, da criança nessa faixa, né, nessa etapa, que ele colocasse na boca, ou que ele jogasse, né? Eu tinha experiência com criança próxima do meu sobrinho, então, eu acho que é essa fase que ele vai pôr as coisas na boca, vai jogar. E não, ele copiou. Ele ficou por bom tempo fazendo o mesmo movimento. E eu, nossa, né? E aí você coloca, meu Deus, que criança inteligente e tudo mais. E os outros processos que a gente espera no tempo certo, ele avançou. Então, ele andou com 8 meses, com 9 meses ele estava falando frases completas, aquele toquinho de gente falando, mãe, me dá água, né? Então, aí você começa a pensar assim, nossa, é muito inteligente. E a gente romantiza isso. Hoje eu não romantizo mais. Eu vejo, né, as crianças que têm a superdotação, né, e participam de alguns eventos, eu acho super legal isso, mas eu não romantizo. Eu vejo bastante, assim, coisa na internet, né, das crianças que falam muito bem, que não sei o quê, e todo mundo falando, ai, que maravilhoso e tal, mas eu penso que lá na frente os prejuízos aparecerão, sabe? Emocionalmente, isso. E hoje eu vejo que isso é verdade, é uma verdade, porque hoje eu vejo que o Thor
tem, né, suas características maravilhosas no sentido de muito inteligente mesmo, e para outras o prejuízo emocional é muito grande, sabe? Mas assim, não levei em consideração nada disso. Eu falei, meu filho é top, né? Tá bem legal isso. Que fácil lidar com essa criança e tudo mais. Mas ele era muito agitado, muito, muito mesmo. Então ele não parava quieto, foi um bebê assim que andou muito rápido, então ele, há um ano mais ou menos, ele já corria. Eu moro num condomínio e é meio ladeira, assim, sabe? Gente, E você ele deve ter pegava, virado atleta, né? Ficou nossa, magrinha. a sorte que ele tinha a mim, nova, né? Porque hoje, olha, eu não sei mais se eu conseguiria. Exatamente. E aí eu ficava desesperada atrás. A gente ia para os lugares, e aí ele não parava no restaurante, sentado, todas essas questões de hiperatividade mesmo. E aí a gente dizia, coisa de criança, essa criança não para, né? A familiada chegava o Thor, é o Thor mesmo, né? Vem com trovão e tudo. Mas a gente Nome nunca é levei muito. especial, né? A gente sabe. Acho que você já sabia mais ou menos o que que ia passar. E um raio, né? Bom, mas esses foram os momentos, assim. Como ele se expressava muito bem, então ele é verbal e muito bem ainda, eu comecei a perceber algumas questões sensoriais, mas eu nem sabia disso. Então, assim, aos 6 meses, ele já fez amidalite, sinusite, otite, e era repetitivo, sabe? Era assim, eu adoecia junto, porque a gente não tinha tempo para, assim, era um espaço entre, por exemplo, uma otite, ou uma sinusite, ou uma amidalite, ou um zite da vida, assim, de 15 dias, ele já estava no antibiótico de novo, né? E o antibiótico a gente sabe que é bem prejudicial ali no intestino, né? E aí, toda hora essa intercorrência. O Thor teve muitas coisas, olha, coisas que eu nem imaginava que existia. Por exemplo, molusco. Já ouviu falar, Ah, Vânia? já ouvi falar, o meu sobrinho teve. Eram umas Menina, bolinhas eu que nunca ficam no ouvi falar corpo para nisso. tirar aquilo antigamente, eu não sei de agora, mas botava uma pomada com uns para. Gente, aquilo era um sofrimento para criança. Eu nunca ouvi falar, nunca, nunca, molusco, quando eu vi aquelas bolinhas assim, ó. Eu falei, gente, de onde surgiu isso? E é assim, é muito difícil de tirar, sabe? Tem até um procedimento com dermatologista que dói, Nossa, mas dó. a gente foi por um outro caminho ali que era uma gotinha de alguma coisa que chamava tuia. E aí sarou. Ele teve gastrite, colinite, tudo azite que você pode imaginar, o Thor teve. Deixa eu ver mais alguma coisa que ele teve, assim, de muito, candidíase, né? Ele ficava cheio de vermelhinhos, assim, perto da fralda, onde pegava. E eu falava assim, gente, mas ele é menino, não é coisa de menina. Não, é uma bactéria que a gente tem no corpo, né? E, é claro, mais na mulher, mas... E ele teve coisas assim que a Aimee, por exemplo, que é a minha mais nova, nunca teve, nada. E isso me tirava o sono, assim, sabe? E as pessoas falavam, vai ver que é porque ele é muito agitado. E como ele punha tudo muito na boca, sabe? Ele queria sempre experimentar as coisas pelo paladar. E aí falava, deve ser isso, Nathalie, desencana, né? E eu sou muito encanada, viu? Eu acho que é pela curiosidade do jornalismo que me faz isso. E aí algumas coisas mais pontuais que eu fui prestando mais atenção, que era, por exemplo, a roupa. Então a gente, quando é mãe, a gente não entende que o bebê não precisa pôr sapato, né? Mas a gente quer pôr sapato no bebê. Hoje ele mesmo fala isso pra mim. Mas a gente compra roupinha, a gente compra sapatinho, meinha, tudozinha da vida e quer enfiar ali na criança. E muitas vezes o choro ali que a gente acha que é cólica, que é fome, que é isso, que é aquilo, é a roupa incomodando, né? E o Thor tinha muito disso. Às vezes eu tava lá, era frio pra danar, ele tava com a roupinha e tal, e ele chorando a noite inteira. E eu, meu Deus, que esse menino tem? Ele só ficava no peito, calmo. E quando eu tirava toda a roupa, dava aquela regulada. Hoje eu tenho essa ideia, né? Mas na época eu nem imaginava. Porque a família falava assim: deve ter bicho na roupa desse menino, tira. Eu tirava e realmente melhorava. E aí ficava, nossa, acho que tinha formiga, alguma coisa. Mas isso é uma coisa que nós construímos em nós, né? E aí a gente acha que tem que ser assim com o outro também. Eu acho que essa é a dificuldade nossa, infelizmente, Nathalie, que a gente
tem uma repetição de padrão familiar, de considerações, de regras sociais, que para desconstruir te torna, né, eu acho que mais livre também. Hoje, não há uma rigidez hoje de comportamento. O que nós precisamos hoje aprender com essas diferenças, com os neurodivergentes, é que as nossas normas, elas são desnecessárias. O que a Uhum. gente acha que é convencional, que é importante, deixa de ser importante, porque uma criança crescer feliz e livre é muito melhor do que você Exatamente. determinar regra de vestir, determinar regra de comportamento, só pode ser assim, se não for assim não é aceito. E a sociedade precisa ampliar esse olhar. E nós também, como mães, às vezes, a gente exige muito, porque o que os outros vão pensar, né? Como Uhum. será o social? Porque o problema hoje do neurodivergente é a sociedade, é o social, É. é externar esses sentimentos. Puxando essa ideia, né, do neurodivergente. Hoje o Thor tem um pouquinho mais de idade, mas ainda assim, lá atrás, ele já conseguia se expressar, mas ele diz assim, tudo para ele fala assim, não faz sentido para mim isso, não faz sentido, não faz sentido. Então, ele, por exemplo, com a roupa, ele ainda continua, né? Ele chega correndo dos lugares, ele arranca inteirinho, ele fica a maior parte do tempo, e se ele pudesse na rua, ele ficava de cueca também. E olha lá se sei. A gente que fica, né, monitorando e dizendo, olha, a sociedade não permite dessa maneira. Mas ele mesmo um dia falou assim, mãe, para mim não faz sentido nenhum. Quem foi? Aí ele fala um belo palavrão. Quem foi que inventou roupa? Se nós nascemos sem roupa, por que a gente tem que pôr roupa? Quer dizer que o nosso corpo não precisa, A porque a gente gente já gasta foi menos gerado. na lavanderia, né? Então, para ele não faz sentido nenhum. E dentro desse discurso é onde a gente tem muita dificuldade de tentar moldar, né? E é onde eu tenho muitos problemas, né? Porque ele, por ser uma criança verbal, que se expressa muito bem, uma criança que, como dizem por aí, não parece autista, não parece isso, não parece aquilo, é onde a gente acaba rotulando como frescurento, birrento, Até mania, sem educação, né? Porque fica sem sem filtro. educação, Tipo assim, exatamente. eu acho tão ilegal porque a pessoa não tem filtro nenhum, ela não espera que as pessoas gostem dela porque ela não se adequa às regras. Eu, sinceramente, gente, pode até ser que alguém me rotule e me coloque que eu sou autista, eu não ligo, tá? Eu não ligo, não tenho problema nenhum com isso. Eu acho até bom, fala o que quiser, porque eu já recebi tantos rótulos, eu já era preguiçosa, eu era uma Isso. pessoa incômoda, que eu falo as coisas e ninguém perguntou. Então, eu já não tenho mais esse problema. Porque eu, quando eu fico muito nervosa em ambientes, eu tenho muita capacidade de entender o outro quando eu estou conversando, fazendo uma mediação. Quando eu converso, faço essa minha mentoria, eu converso diretamente, eu consigo captar as sensações da pessoa. Por quê? Porque eu tenho essa sensibilidade. Ah, toda Uhum. pessoa é assim? Não sei, tem mulheres que têm, tem outras que não, mas eu tenho essa sensibilidade. Então, às vezes, esse contato pessoal com outras pessoas me dá uma certa fadiga. Eu fico cansada. E eu durmo mais que Uhum. outras pessoas. Eu regulo o quê? Eu dou uma dormidinha, descanso, porque a minha mente trabalha muito. Então, eu não tenho mais essa culpa do rótulo que me colocaram, se eu sou assim, sou assada. Eu não ligo. Então, quando eu vejo os neurodivergentes, eu acho muito legal, porque eles não têm filtro, eles falam o que eles pensam. Eu acho tão Exato. engraçado. É tipo assim, eu nem, quando meu filho, né, o meu mais novo, é uma criança também meio sem filtro, ele fala as coisas e eu acho tão engraçado, porque ele diz exatamente o que ele sente, ele fala, mãe, é isso que eu penso, e pronto. Então, Por exemplo, a minha mãe outro dia disse para ele assim: ah, não, aqui na minha casa você não vai mais sentar para almoçar com o celular na mão. Ele ficou olhando para ela e falou assim: ah, então eu não venho mais na sua casa. E aí, o que ele é taxado? De mal criado. Mas, poxa, não é um exatamente, raciocínio lógico. Ah, eu quero almoçar exatamente. vendo o meu celular. Se você não vai me deixar, qual o sentido de eu vir aqui te visitar, né? Assim, ah, mas se Verdade. você permite ele pensar desse jeito, você vai ver onde ele vai parar e tarari.
Mas não é um pensamento lógico, é um raciocínio, entende? E que muitas vezes acaba até fazendo sentido, né? E assim, só para retornar aquelas características que eu percebi, uma das falas dele que me fez pensar mesmo foi aos 2 anos. Ele disse, eu sempre tentando colocar meia, sapato e tudo mais nele, tênis e lá, e ele nunca usou. Ele colocava, descia para ir para o carro, no carro ele já tirava. Eu chegava nos lugares, eu estava sempre ou com só os shorts, ou só com a camiseta, ou só de fralda. A gente nunca chegava com ele 100% organizado. E nesse dia ele estava muito assim, muito agitado mesmo, e eu tentando colocar, porque a gente tinha um evento, eu falava assim, Tora, a mãe precisa que você coloque bem. Aí ele jogava assim longe e falava, eu não vou pôr essa meia, mas assim, 2 aninhos. Essa meia parece uma faca entrando no meu pé. E foi onde eu parei e falei, poxa, pera lá. Que é relação? Ele tem 2 anos, como é que ele pode fazer essa associação, essa analogia? Nem eu sei o que é uma faca entrando, né, na pele e tudo mais. E foi onde eu comecei a ficar em alerta mais, né? Tem alguma coisa errada. Etiqueta, tudo, tinha que tirar. A fralda, ele mesmo, com 1 ano e meio, abriu e falou, ai, não gosto disso aqui. E foi pro banheiro, né? No caso, ele também tem a questão que ele não se senta no vaso. Enfim, toda essa rigidez mesmo. E aí foi onde eu pensei que pudesse ter alguma coisa ali fora da caixinha, né? E só que não foi eu que fui atrás porque ele tinha muita pneumonia. E aí uma pneumologista que olhou para ele, que ele, por falar muito bem, se comunicar, entrou, olha, eu tô aqui porque minha mãe tá muito preocupada, ele tinha acho que 4 anos. Eu tô aqui porque minha mãe tá muito preocupada, eu fico muito doente. Eu já falei para ela, não se preocupa, tá tudo bem, mas eu sou assim. E ela mandou eu vir aqui. E ele ficou olhando fixo, né, pro estetoscópio. E aí ele não teve dúvidas. Ele falou, posso ver esse negócio que você tem aí, doutora? Aí ela falou, claro, Thor. Deu na mão dele, ele lambeu, assim, as partes do estetoscópio. Ele falou assim, ah, é gelado. Mas serve para quê? Para escutar o coração. E aí ele, muito curioso, continuou. E aí ele mexeu em tudo, lambeu tudo no consultório dela. E ela falou, olha, Nathalie, você já fez algum teste, né, para disfunção sensorial? Aí eu falei, não, nem sabia que isso existia, inclusive. Aí ela me recomendou uma terapeuta ocupacional especializada para fazer essa avaliação, e dito e feito, né? Como nós fomos, deu que ele tem realmente essa disfunção sensorial em basicamente todos os sentidos, né? O que a gente normalmente tem um ou outro sentido ali que passa tranquilinho no nosso cérebro, o Thor tem em todos. Inclusive, por exemplo, tem um que é a tal da viscerocepção, que também de agora que eu ouço falar, que é como a gente percebe, né, os estímulos dentro do nosso próprio corpo, porque afinal de contas tá fazendo barulho dentro da gente, né? Tá Sim, batendo o coração, a digestão tá fazendo barulho e tudo mais, e o cérebro, de alguma maneira, ele se acostumou com isso, então a gente nem percebe, né? A gente vai perceber, por exemplo, quando a gente tá com uma dor de barriga, que você sente aquele barulho e tudo mais, né? Ou quando a gente tá muito ansioso e sente o coração mais acelerado. Mas no dia a dia, quando tá tudo tranquilo, é muito difícil a gente perceber isso. E o Thor, ele percebe mesmo. Então, tinha dias que ele deitado assim, aí a gente tava ali conversando, ele, ai mãe, faz meu coração parar. Eu, pelo amor de Deus, Thor, como assim? Aí não aguento mais ouvir ele batendo, 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 batendo. Chegou uma hora que isso não entra na minha cabeça. Então, é uma sensibilidade muito aguda, né? E que causa prejuízos, porque imagina você tendo todo o resto dos estímulos e o próprio estímulo do corpo. E aí foi onde a gente começou a fazer todas as terapias, né? No caso, para disfunção sensorial. Mas até então o autismo nunca tinha entrado na nossa vida, assim, sabe? Nem o pensamento de poder ser isso. Ele fazia terapia e tudo mais. Só que aí quando ele foi para a escola de fato, eu lembro que ele tinha acho que uns 5 aninhos. Eu coloquei ele numa escolinha e ele voltava e dizia assim, a escola já relatava algumas questões, do tipo, o Thor não consegue fazer com a tesoura, ele pede para o amigo cortar para ele, né? Algumas coisinhas assim. E aí ele chegava em casa e falava assim, e aí, Thor, gostou da escola, tá gostando? Tá? Ele falava assim, não, aquela escola é muito suja, muito suja. Eu falava assim, meu Deus, né? Como assim é suja?
Aí até que teve a primeira reunião, eu entrei na escola, eu falei, mas a escola é toda limpa, né? Eu achei que fosse algo meio assim, no chão, observava, tá? E aí eu comecei a perceber que as paredes eram pintadas. Então tinha bastante desenhinho, né, de casinha, de bonequinha e tudo mais, e aquilo acho que era um estímulo visual muito forte para ele, né? E aí começou o nosso drama com a escola. Então aí ele falou: não, eu não quero mais voltar lá, porque é muito suja aquelas paredes e não sei o quê, eu não consigo ficar lá. Ele ficava extremamente agitado. E aí eu mudei de escola para uma escola de paredes brancas, e aí foi tudo bem, né? Até que eu fui trabalhar nesse lugar onde tinha uma escola, né? E aí tinha bolsa, e aí eu falei, bom, então vamos para lá. Essa escola também foi bastante acolhedora em princípio, então tinha as orientações da TO e tudo mais, e aí eles faziam, vou pôr bem em aspas aqui, né? Faziam as intervenções, mas não faziam não, porque o Thor, ele se autorregulava. Como ele já aprendia, né? Já tinha terapia, então em alguns momentos ele mesmo fazia autorregulação. É que nem Ele você tinha o falou, eu tô conhecimento que estava exausta, vou dar. exagerando as emoções, que ele estava ficando de uma forma que socialmente seria prejudicial para ele, né? Prejudicial. E aí ele começava a ele mesmo fazer essa introspecção, mas aí ele meio que sai um pouco do ambiente, né? Como se você se transportasse, né? Tipo assim, eu fico meio ausente, não é isso? Exatamente, é que nem você falou. Ai, quando eu tô me sentindo muito sobrecarregada, exausta, eu sei que eu preciso dormir um pouquinho. E ele, na sua criança, né, sendo criança, conseguia construir isso muito bem, né? Então era muito Sim. imperceptível. Ele se regulava, ficava tudo ok. Mas aí entrou a pandemia. E eu não sei, hoje eu fui uma assim, nesse sentido, e penso, eu acho que por um ponto ela foi legal, e por outro ponto ela foi prejudicial. Mas olhando pelo ponto que ela foi bom, foi o seguinte, o Thor se alfabetizou. Porque eu acho que se ele tivesse dentro de sala de aula, talvez ele não conseguisse. Então Sim. a gente percebia, como a escola tinha uma estrutura de educação à distância muito boa, então tinha todo um aparato. E eu percebia assim que ele ficava do jeito que ele queria. Então, quando ele estava muito sobrecarregado da professora falando, ele desligava e ficava só lendo o lábio dela. Quando estava muito estímulo visual, então a lousa digital, a professora fazendo os negócios com a caneta e aquela gente falando e as crianças abrindo o microfone, ele desligava a tela e ficava só escutando. Aí quando não, ele dormia. Aí eu ia lá, Thor, pelo amor de Deus, acorde, você tá em aula. Ele, não, mãe, fica frio que eu tô ouvindo. Fica bem. Quando não, ele estava de ponta cabeça na cadeira, prestando atenção na aula de ponta cabeça. Quando não, ele desligava, descia, ia lá, pegava uma fruta, subia comendo, ficava olhando a professora. E ainda assim, existia uma regra. A professora abria o microfone e falava, Thor, não é hora de comer. E ele falava assim, Sim. mas eu tô na minha casa, eu tô sentado prestando atenção nela, por que eu não posso comer, né? Não tem horário de intervalo, né? Já estou em casa. Mas foi muito bom. Então ele aprendeu muito bem da maneira que ele se encontrava. Chegava a determinado momento, ele arrancava toda a roupa, desligava a câmera. E foi nessa fase. Então eu não precisei que a escola intervisse em nada. Né? Ela não estava vendo aqui o que estava acontecendo. Mas quando voltou 100% presencial, o Thor teve um boom. Ele olhou para aquele ambiente grande, cheio de gente, com muitos estímulos, regras para todos os lados, o uniforme, a mochila, prova, que eles não tinham prova, né? Ele ficou Sim. 2 anos na pandemia, não tinha prova, tinha uma atividade ou outra, mas tinha prova. E aí essa prova você tem que fazer num determinado tempo, a professora fica lá falando, vai Thor, termina logo, tá acabando o tempo, e aquilo vai gerando uma ansiedade, um estresse. Você Aí você tem que se postou o vídeo, socializar. né, do exercício? Não foi esse vídeo do Foi, exercício? Foi esse da lição vídeo de que me fez casa. falar com você, porque eu vi o sacrifício que era fazer ele entender, mas ele não precisa do exercício, porque ele já sabe como faz. O exercício Sim, para ele é uma afronta à inteligência dele. exato. Gente, a verdade é o seguinte.
nós temos que ajudar a escola a se readaptar a uma nova realidade e sair dos anos 70. Verdade. Infelizmente, hoje precisa, o relato da Nathalie é muito importante, por quê? Porque nossos filhos são diferentes hoje e não precisam de maneira nenhuma que a escola permaneça da mesma maneira que permaneceram na nossa infância, na nossa adolescência. Eu, sinceramente, Nathalie, se eu pudesse escolher, eu não teria feito muitas coisas dentro da sala. Só que as meninas, elas têm uma forma de mascarar, sabe? Sim. Uhum. Socialmente, os seus desejos, as suas vontades, porque as mulheres são ensinadas a ficar quietinha, senta para brincar, brinca com isso, não pode aquilo, e a gente não tem essa atividade motora, mas nós temos atividades cerebrais muito Aham. intensas, né? Muitas sensações, tanto é, muitas andam na pontinha do pé, né? Muitas ficam balançando as mãos, muitas ficam, né? Fica mostrando com o olhar piscando. Então, assim, temos outras formas de demonstrar que não estamos gostando. Então, o que nós precisamos hoje, que eu vejo que é importante você falar e sempre mostrar o seu dia a dia com o Thor também, para que a gente sensibilize as escolas a se readequar. Eu postei um vídeo de um senhor que estava falando sobre o sinal do recreio, uma criança tem que ir embora para casa Uhum. por causa do Então, sinal do recreio, desse entendeu? vídeo aí que eu ia comentar, eu vi aí no seu story. O Thor também entrou numa brisa muito louca de todos os dias, no mesmo horário. Eu falava, meu, como que ele sabe? É sempre 11 horas da manhã, que ele estava de manhã, me ligar e falar, eu preciso ir embora. Eu não estou mais conseguindo ficar aqui dentro. E eu tinha que ir lá buscar, porque a escola não tem não tinha, né? Porque ele já mudou de escola. Não tinha Suporte, uma né? inclusão de comida, não tinha um suporte, não tinha nada, eu tinha que buscar. E a gente ainda nem tinha o laudo definitivo do TEA, por exemplo, né? Então, nem eu imaginava. Mas como foram acontecendo coisas aos poucos, eu falei, eu preciso ir atrás de alguma coisa, porque, por exemplo, ele precisava se sentar sobre as pernas. Ele só se senta assim, ó, sobre as pernas. Acho que eu tenho até um vídeo aí no meu Insta. Coisa que ele sempre fez na pandemia aqui em casa. E a escola dizia: não, você não pode se sentar dessa maneira, você tem que se sentar corretamente. E aí, quando eu ia lá, eu falava: gente, é uma disfunção sensorial, vocês não vão conseguir fazer com que ele se sente nesse padrãozinho. E ele mesmo, a narrativa dele é essa: mãe, eu não consigo sentar no padrãozinho de vocês. Eu não consigo. Não adianta eu colocar isso na minha cabeça vai mandar eu sentar desse jeito. E as próprias TOs, né, que cuidam dele, dizem, olha, é prejuízo forçá-lo, porque o cérebro está pedindo essa correção, né? E foi até na escola e tudo mais. E como ele não tinha esse suporte, as pessoas não flexibilizavam, achava que era frescura, que era uma mania e tudo mais, ele queria fugir, porque estava difícil se manter ali, né? E ele disse assim, quando a médica perguntou para ele, tá, e qual é a dificuldade de você se sentar sobre as pernas, né? Aí ele ficou pensando, olha onde vai o raciocínio dele. Aí ele virou e falou assim, mas essa não é a pergunta. A pergunta que deve ser feita é, qual o problema de eu me sentar sobre as minhas pernas? Eu não estou sentando na perna do colega. Verdade. Estou sentando sobre as minhas pernas. Mas Se eu estivesse causa prejudicando o outro, prejuízo para ele nas articulações, nas pernas? o que as próprias profissionais dizem seria o W, que é aquela perninha Sim. abertinha, assim, né? Aham. Esse traz algum prejuízo, mas se sentar sobre as pernas nesse sentido é uma propriocepção, eu preciso sentir o corpo. E ele não fica assim todo Olha. momento, ele se Aham. senta, sente e volta, senta, sente e volta. Até quando ele vai se sentar no meu colo, ele vem com as duas perninhas assim, né? Então é uma necessidade. E, por exemplo, que nem desse vídeo aí, né? Que inclusive teve uma viralização que eu nem imaginava, porque você falou aí no começo de blogueira, mas não sou, não. Eu gosto de compartilhar alguns momentos com ele, exatamente para a gente pensar sobre isso, né? O que fazer, né, nesses casos. E ele veio com essa narrativa, olha, eu não vou fazer lição de casa.
Mas, Thor, meu Deus, como assim? Não, eu não vou. Já fui lá em casa, já fui na escola, já estudei, já fiz lá. Não faz sentido para mim chegar em casa e ter que fazer de novo. E assim, não é algo, poxa, deixa eu ficar de boa. Não, é algo assim muito. Cara, não faz sentido, não adianta, né? E aí é uma briga inglória. Eu falo que eu sempre saio perdendo, porque os argumentos dele acabam me convencendo e o choro acaba aparecendo, né? Porque eu tento lutar, falo, "Ah, mas é importante para você repensar, revisar, por exemplo, sobre a prova, né? Ele, vamos estudar, Thor, só para revisar. Ele fala assim, para quê? Eu sei que eu já aprendi. Por que que eu tenho que provar para você que eu aprendi? E se eu estou falando para você que está na minha cabeça, é porque está na minha cabeça. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui em casa estudando algo que eu já aprendi. E não adianta, não tem, E né? também Aí aquilo ele que fala, não se interessa nem adianta também, né? Tem coisas é, que ele abstrai. Por exemplo, meu filho detesta aula de arte. Ele não gosta de desenhar, ele é super racional. Ele fala, mãe, eu não gosto dessa aula, eu não gosto desse. Então, assim, eu não procuro agora apontar que ele tem que fazer. Eu falo assim, tá bom, filho, faz do jeito que você gosta, porque ele sente bem em outras áreas. Nessa área de arte, de expressão artística, ele não dá a menor. E tá tudo bem com isso, entendeu? E a gente que viva com esse negócio, o professor que aceite. Mas exatamente isso, assim, o superdotação, altas habilidades, o TEA, o TOD, o TOX, assim, são neurodivergências que fazem parte corriqueiramente, gente. Tem um em cada 36 pessoas no mundo, né? 4% da população de todas do mundo inteiro é superdotada. Então, essas pessoas estão subutilizadas, elas poderiam ter sido mais incentivadas, elas poderiam ter sido despertas da maneira, sabe? E ter uma vida melhor consigo mesmo. Muitas vezes nós queremos vida social. E essas pessoas não têm essa necessidade de uma vida social intensa. né? Elas gostam de ficar reclusas. É uma necessidade, a gente tem que aprender que existem pessoas que pensam diferente, sentem diferente. E por isso as normas sociais não fazem parte desse grupo. E isso está tudo bem, tá tudo bem. A gente é que tem que ficar bem com isso. Exatamente. É o que eu sempre falo, né? Quando eu solicitei a primeira vez na escola a inclusão, eles me disseram assim: ah, agora ele tá no programa de inclusão, viu? Aí eu falei assim: ah, que ótimo, né? Que bom. Aí ele falou assim: então, ele tem que se adaptar agora à escola. Eu falei, então não é inclusão. É, Ele, a se adaptar, ele já está fazendo. E a que custo ele está fazendo isso, né? Quais são os prejuízos que ele está tendo por se adaptar? Inclusão não é isso, gente. Inclusão é quando o ambiente se adapta para receber essas pessoas, né? verdade. Se adaptar ao mundo, as gerações anteriores já fizeram isso, inclusive, né? Eu tenho uma fala bem assim da psiquiatra que cuida do Thor que foi bem esclarecedora, né? Porque a gente fala assim, nossa, parece que agora tem um boom de crianças autistas, né? E tudo mais. E aí ela falou assim para mim, não é verdade, né? Tinha um professor na minha residência que ele disse assim, olha, quando vocês chegarem lá em casa, eu quero amanhã para a aula que vocês tragam a foto de vocês, sabe aquelas fotos de turma, de primeira série? Tragam para a gente analisar. E aí, eles levaram, não entendia qual era o processo, qual era a ideia do professor, mas lá mesmo ele falou, olhem essa foto e tentem absorver com tudo que vocês já sabem sobre o espectro, né? Tentem encaixar cada aluno lá da sua turma, aquele que você chamava de esquisito, aquele que você chamava, é muito tímido, aquele que não tinha. E ela falou assim, cara, a gente analisou cada classe ali do seu, né, da sua análise, da sua foto, tinha uns 4, mas não era diagnosticada, era aquele cara que tá, aquela criança que estava sentada lá E atrás mais e não ia cara, para o né? intervalo, Sim, né? Mas ele não estava diagnosticado. Tinha sim. outro que tinha algumas coisas mais. Agora, o severo não estava na escola, né? O Não, severo que eu digo tá perdão até, porque escondido. o nível 3 de suporte, que é aquele que precisa de mais suporte, ele não estava lá. A mãe não tinha nem condição, nem sonhava que pudesse colocar o filho dentro daquele ambiente, entende?
Ele estava, ou sei lá, num hospital psiquiátrico, né? Então, gente, não dá para a gente falar. Essas outras gerações, elas já tinham, né? Passaram despercebidas. Era aquela criança que a mãe falava, ah, é preguiçosa, ou que era muito teimoso, tinha um TOD, né? E aí foi. E agora a gente tem que entender que tem base genética, né? Sim. Os estudiosos falam, além de ser um transtorno que pode estar relacionado ali com a gravidez, com o processo do parto, também é algo genético. Se a criança já tem uma predisposição à Sim. genética, muito provavelmente virá, Dizem né? que vai Então, pela genética da mãe, né? Tem muito a sim, ver. tem Me falaram também um pouco isso do e pai. eu acho super interessante, porque eu vejo traços na minha família de maneira muito clara. E assim, tocar nesse assunto, gente, dentro da nossa família, com pessoas mais antigas, gera um conflito. E eu que sou mediadora de conflitos, eu sei muito bem que você vai começar a ter uma briga de família. Eu não sou isso, eu não faço aquilo, você está inventando. Então, você vai causar realmente alguns transtornos quando começa a vasculhar Sim. a nossa história familiar, a nossa árvore genealógica. A gente buscar lá na nossa infância, nos nossos primos, amigos, assim, mais próximos, a gente vai a encontrar pessoas com esse traço e saber que realmente ninguém percebeu isso e tratou uma pessoa antissocial, uma pessoa que é Uhum. esquisita, uma pessoa que não se encaixa, uma pessoa que tem um mundinho dela, vive no mundo da lua, sabe? São alguns dos nomes que isso é bullying, gente. É, É você exato. excluir pessoas, ou então marginalizar, ou então colocar características negativas naquilo que é positivo, porque, gente, nós precisamos de pessoas assim na sociedade. Lógico, o severo, né, o que tem o nível 3 de suporte, que tem prejuízos cognitivos, que não consegue estudar, não consegue falar, tem muitos que são não verbais. E tem, assim, sabe, estudos que dizem que essas mães, elas têm um estresse pós-traumático. E elas estão muito cansadas, elas precisam de empatia de uma forma para a gente não olhar de uma maneira julgadora no supermercado quando uma criança dessa dá um show, ou no shopping, ou num restaurante. Que a gente possa dar esse acolhimento, sabe? Sem apontar dedos e falar que isso, que pessoa mal educada, não dá educação para o filho. É um estresse tão grande, tão volumoso no coração dessa mãe. E nós Uhum. precisamos falar disso, porque elas precisam mais. Não que a Nathalie não precise, tá, gente? Não é isso. Na escola, ela precisa também desse acolhimento. Mas a gente está falando de pessoas que têm realmente um estresse elevadíssimo por conta do que acontece no seu lar. Mas não é excluindo essa criança do mundo que nós vamos, né, ter a vida em paz. Porque ela não está em paz, a família não está em paz. E todos nós precisamos ajudar. E eu acho isso muito importante, Nathalie, que você fale sobre a escola e pleiteie isso. Nós estamos aí nesse momento de eleições esse ano, precisamos ficar atentos a pessoas na parte educacional, qual é a pauta da educação, qual é a pauta da saúde pública, qual é o que vai ser feito em relação ao autismo, ao transtorno de neurodivergência, qualquer outro problema que uma criança possa vir a apresentar e a acolhimento dentro da escola, porque isso vai partir de uma sociedade atuante. Nós precisamos atuar nisso de maneira mais direta, Uhum. ser mais incisivas, falar mais, não ser agressiva. Ninguém está falando aqui para você ficar, né, nervosa, estressada, mas nós estamos falando que você tenha sensibilidade como mãe e ajude as mães que estão passando por isso. Eu falo que é difícil manter essa linha de pensamento, mas eu sou bem assim simpatizante, né, com a comunicação não violenta e tal, apesar que é uma desconstrução, né, porque a gente veio de uma criação, né, de uma sociedade violenta e tudo Muito. mais, até pra falar qualquer coisa, né, não é Exato. só violenta de agredir, de bater, não, é agressão verbal, né, Sim. a gente às vezes é agressivo numa crítica, que podia ser bem empática, poderia ser com outras palavras, né? E
E eu gosto disso, mas não que eu seja 100%, né? Eu não consigo muitas vezes. Até porque, por exemplo, a gente está falando aí de nível de suporte, né? Eu gosto bastante de falar disso, porque às vezes a pessoa põe na balança e faz todo sentido, existe sim um estresse, né? Em diferentes níveis, já que a gente está falando de nível de suporte, mas o prejuízo me parece ser sempre nivelado, é o mesmo. Porque, veja, quando você tem um nível 3 de suporte ali, que é uma carga maior de suporte, uma mãe, por exemplo, uma criança que tem um déficit cognitivo, alguma coisa desse tipo, não sabe o que é tomar banho. Não sabe que tem que tomar banho, não sabe para que essa prática diária da vida significa, qual a importância da higiene, ele não sabe. Então você vai ter que ter uma mãe ou uma rede de suporte, um suporte ali que dê banho naquela criança, né? E para a vida toda. Você vai ter que enfiar a criança dentro de baixo do chuveiro e dar banho nela. Eu falo isso porque eu tenho um sobrinho que é também o filho do meu irmão, o do meio, ele também é autista. Então, e o nível de suporte dele é diferente do Thor, por exemplo. Então a gente às vezes fala, Vicky, vamos tomar banho, às vezes tem que levar ele, né, para tomar banho. E ele não entende o porquê que tem que fazer isso, né? O Thor sabe que tem que tomar banho. Ele sabe, inclusive, para que se toma banho. É para se limpar, para manter higiene, é importante para não ficar cheirando mal e tudo mais. Mas ele não consegue tomar banho porque ele tem uma disfunção sensorial. Então eu tenho que todos os dias reforçar essa necessidade, esse porquê, e fazer toda uma intervenção que as TOs ensinam para que ele vá tomar banho. Porque se eu deixar, ele não toma, né? Ele não vai tomar banho porque dói. Então, quando ele entra no chuveiro, ele chora, ele grita, tá parecendo como é que tiro na minha pele, o couro cabeludo, o barulho do chuva, barulho do chuveiro e tudo mais. Até ele se autorregular ali dentro daquele ambiente, da temperatura e tudo mais, é um pulo transtorno, Sim. né? E quem faz? É o suporte. O suporte tem que estar ali. Se acalma, dá né? Então, assim, talvez seja para a vida inteira, espero que não. Mas, imagina, né? É o mesmo suporte daquela que tem que dar o banho. Sim, E assim, é o mesmo prejuízo, porque a gente fica verdade. estressada. A gente quer fazer outras coisas, vai tomar banho. Enquanto a criança está tomando banho, você quer fazer. Eu tenho que ficar ali, Thor, vamos, filho. Quando não, eu tenho que negociar com ele, porque senão ele não vai. Né? Às vezes ele fica assim, ó, então eu vou fazer assim, hoje eu tomo, amanhã não. Thor, como assim? Amanhã você não toma banho, filho? Todos os dias a gente precisa, né? Então, quando a gente fala disso, desse suporte, é exatamente todos são autistas, e Sim. esse nível de suporte que vai ser diferente, e talvez até mesmo na quantidade, então tem questões que o Thor faz automaticamente sozinho, e coisas que uma outra criança não vai fazer, e tem coisas que ele não vai fazer mesmo, que eu vou ter que ter aquela insistência, né? Eu até brinco com ele, meu Deus, e quando você namorar? Ah, ela que vai ter que me ajudar, porque eu vou ser sempre assim, ele Mas fala. vai Então, atrair sempre pessoas assim. Nós temos que tomar cuidado, porque há também um cuidado, porque quem é autista pode atrair pessoas tóxicas, né? sim, A gente tem que ficar de olho nessa situação, sabe? Da pessoa por ter atenção, uma pessoa manipuladora que utiliza do outro e usa, né, essa criança e realmente é uma preocupação. Existe um índice maior de pessoas que atentam contra a sua própria vida, sendo autista nível 1, porque tem muita sensibilidade, não tem empatia da sociedade e acaba ficando solitário, sozinho, e realmente isso também é um problema, é uma estatística alta, a gente tem que ficar sensível a isso. As mães uhum, também precisam dessa orientação, igual ela está falando, esse acesso a terapias, para que a criança se autorregule em ambiente onde a gente não vai estar. Porque nós não vamos estar 24 horas com os filhos, a gente precisa que eles aprendam a conviver com outras pessoas, né? E nós também precisamos ter mais empatia com as outras pessoas à nossa volta, porque, como a Nathalie falou, ela também tem um cansaço, ela também tem um estresse, ela também passa. Eu imagino que você também tem que fazer terapia, né? ah, sim. Hoje Senão mesmo, eu você estava não, com psicóloga antes da gente você não começar essa live. aguenta carregar isso, porque são muitas sensações, é muito cansaço mental também, o corpo, e ainda tem que dar tempo de ser mulher, de cuidar de si,
né? Porque nós também cuidamos da nossa própria Inclusive, mentalidade, do namoro, falta de né? empatia e também de entendimento disso não é só lá fora, né? Aqui dentro do seu círculo você também vai encontrar pessoas que não vão entender. Eu falo que por ser jornalista curiosa e querer ajudar meu filho, eu falo que eu estudo o tempo todo sobre isso, né? Então eu dou palestras para minha família, sabe? É isso Porque, gente, é muito difícil você explicar que aquela reação tá ok. Mas não tá, pelo amor de Deus, esse menino vai ser não sei o que. Não, a gente só precisa entender o porquê ele está reagindo dessa maneira. A gente só precisa acolher. E eu sou uma pessoa que valido muito o sentimento do outro, assim, sabe? Principalmente dos meus filhos, né? E eu quero. Não, pode chorar, chora. Lava né? Deixa escorrer aí seu problema e daí depois a gente conversa. Coisa que a gente era podado, para de chorar, né? Então, não, chora, assim que você tiver em ordem, a gente volta a conversar. Eu acho que isso faz muito parte da mediação de conflito, né? Mas tem horas, Vânia, que não dá mais para você fazer essa mediação. Você acaba entrando no conflito e quando você é vê, você já está verdade. A brigando. gente também está cansada. Eu sei como é que é. É difícil. E eu também não fico me cobrando muito, não. Se eu erro, peço perdão e continuo de novo. Olha, me desculpa, a mamãe não entendeu, vamos novamente. Porque a verdade, gente, é que ninguém é perfeito. Nós precisamos aprender. Nathalie, a gente já está com 1h10 já. Eu gosto de falar, viu? Passou, né? A gente tem muita coisa para falar. Eu sei que você tem muito know-how ainda. A gente pode voltar outra vez também para você falar mais coisas sobre isso. Até porque você vai conhecer mais terapeutas, vai falar sobre isso mais vezes. Você vai entender melhor, porque eu acho que o conhecimento está só começando, né? Principalmente da sociedade, né? A gente vai ter ganhos aí esses próximos anos. Eu creio nisso. Eu creio que a gente vai avançar. Apesar das dificuldades da nossa sociedade brasileira ser aquela sociedade, né, meio assim, retrógrada, um pouco machista, e tá todo mundo, né, limitando, todo social, a gente é muito de abraçar, de beijar pessoas, e o japonês já não tem esse problema. Eles não abraçam ninguém, Não faz né? nada. O americano não dá beijo no primeiro encontro, o australiano também não gosta, então quer dizer, é uma parte cultural da nossa sociedade aprender a lidar com pessoas diferentes. Uhum. E isso tem que ser aceito. A gente tem que aceitar pessoas diferentes, sabe? E não querer moldar a pessoa na nossa caixinha, né? Muito pelo contrário. É saber que existem caixas diferentes e cada um é como é e são especiais e bons do jeito que são. Isso não é uma Exatamente. coisa que nós temos que impor a ninguém. Então, eu agradeço muito sua participação, esse tempo conosco. Muito obrigada. E você, se quiser, fazer sabe, um último relato, um pedido, porque a gente também tem planos de saúde que estão negando, né, assistência, sabe, cancelando planos de saúde. Pessoas que já estavam em plano estão sendo canceladas. A gente teve o bullying que matou um rapaz, sabe, tem muita coisa que a gente precisa ainda se dar conta de que isso aí é só o começo da nossa jornada, né, como sociedade. E assim, dá o seu relato final e fala para as pessoas aquilo que você espera delas, né, em termos de ser mãe de um autista. Olha, Vânia, e assim, as pessoas que participaram aqui e tal, eu penso muito nessa importância mesmo do plano de saúde, né, que você falou. São terapias muito caras, né? Eu fico pensando em quem não tem o plano de saúde, né? E o acesso a isso diretamente do poder público, né? Do serviço público. E se já é difícil quando você está pagando, imagina Imagina. quando você está dependendo dessa é, disponibilidade do serviço público. E, por exemplo, eu estou vivenciando, nós vamos ter aí uma mudança radical de terapeutas para o TOR. E eu estou brigando com o plano exatamente por causa disso, né? Eles criaram uma clínica aqui em Rio Claro, né? O plano do TOR criou uma clínica, concentrou alguns profissionais lá, mas como é que você tira de um grupo em tratamento ali de que não lida muito bem com mudanças?
né? De um Exatamente. grupo que demora a se fazer vínculos. Você não tem como simplesmente falar, olha, então a gente tem uma clínica linda aqui para você. Tá, mas não é só isso, né? Não é sobre isso só. Você criou vínculos com o psicólogo, você criou vínculos com a terapeuta ocupacional. E é muito difícil para eles agora, nesse momento, simplesmente ir para o outro lado, né? Então eu fico pensando como é que vai ser essa bagunça. Mas até lá a gente vai mediando esse conflito, né? Então eu penso que a política precisa olhar, né? Não precisa olhar só para os atípicos, não. Precisa olhar para o ser humano como um todo, né? A gente não merece passar muita coisa que a gente passa. O ser humano tem uma paciência, né? Dentro dos hospitais, do atendimento. Enfim, de tudo. Então, eu acho que a política precisa olhar para isso, né? E eu espero das escolas também, porque é um ambiente, Vânia, que a criança passa praticamente o período igualitário da casa. Mas Como é que a gente crítico, mantém então, como é que mantém uma criança lá 5 horas? Às vezes a mãe precisa trabalhar lá o dia inteiro, né, num período integral. Como que a gente não pode, a gente simplesmente vai colocar a criança lá e Deus nos ajude? Não, precisa sim, né, ter políticas, inclusão precisa ser feita, não pode mais fazer vista grossa para não inclusão, essa falsa inclusão, inclusive. Tipo assim, não, aqui tem, a gente chega lá, não tem nada. Né? Fica com aquele mesmo discurso de que, ai mãe, você vem buscar porque a gente não está conseguindo controlar, né? São coisas simples, por exemplo, o sinal lá que eu vi no vídeo, né? Pô, põe uma música, né? Põe alguma coisa diferente para indicar que o que vai mudar na vida do outro, né? Vai ser até melhor, de repente, porque exato, pode para ser todos. que o outro não seja autista, mas o barulho também incomode do Porque essas sinal, hein? mudanças beneficiam o todo, né? É Exato, verdade. exato, né? Então tem muitas coisas que poderiam ser flexibilizadas. A gente viveu uma pandemia aí em que a gente teve que flexibilizar muitas coisas que a gente nem imaginava que pudesse, não é? Então eu acho que esse olhar precisa estar dentro de todos os ambientes, inclusive, né? E aí é mais assim, para a gente refletir sobre onde a gente quer chegar, né? Como ser humano, como pessoa, né? Eu acho que a gente precisa de muita empatia, não só com os neuroatípicos, né? Mas com qualquer pessoa, né? Hoje o ser humano, ele tá, tipo, dane-se, né? Não tô nem aí porque você está sentindo. É. E a gente precisa dessa união. A gente vê o Rio Grande do Sul, né? Olha o que está passando. Se não fosse essa empatia, essa união, essa vontade de fazer pelo outro, meu Deus, o que seria? Né? É. Então, eu acho que o ser humano ele tem isso dentro dele, a gente precisa resgatar e precisa trabalhar constantemente o poder desse sentimento, dessa coisa de ser empático e de olhar o próximo, sabe? Eu acho que a gente precisa muito disso. Falei demais, né? Não, falou tudo certo que a gente precisava ouvir. Gente, amor ao próximo, uma sociedade mais igualitária, não tratar iguais pessoas que são diferentes. Nós somos diferentes, precisam de tratamento diferente. É por isso que existem leis protecionistas para pessoas que precisam, são mais vulneráveis, mas não é mimimi, sabe? É simplesmente uma necessidade diferente da sua. Respeite as diferenças, prolongue, sabe, essa conversa no seu dia a dia com a sua família, traga essa pauta para dentro da tua casa, converse com pessoas e põe a mão na consciência de quantas pessoas na nossa família são diferentes, são neurodivergentes. Começa a ver o tipo de atitude, comportamento que a gente pode dar uma mudada. Será que essa pessoa tivesse acesso a terapias, à informação, à empatia, ela teria mais uma vida mais abundante? Será que essa pessoa teria um outro tipo de resultado na vida, nos seus amores, na sua parte de profissional? Uhum. Se ela tivesse um pouquinho mais de cuidado com seus familiares, parar de colocar rótulo nas pessoas, mas tratar as pessoas com mais coração? Então, se a Exatamente. gente vê que não foi bom para algumas pessoas à nossa volta, por que seria bom para outra que está agora nascendo, está se posicionando na escola, no trabalho? Lembre-se, pessoas neurotípicas, pessoas
neurodivergentes, elas são pessoas muito inteligentes, sendo donas de empresas multinacionais, estão ficando muito ricas e estão dando o trabalho que o seu filho pode precisar. Então, todo mundo ganha aprendendo a trabalhar com gente neurodivergente. Porque quem sabe o seu chefe, quem sabe o seu namorado, a sua namorada, o seu genro, a sua nora, não vai ser dessa forma. E a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas. Então, ter empatia, a gente também recebe em retorno essa empatia. Quando a gente trata o outro com amor, vem amor para a nossa vida. Nathalie é um amor de pessoa, ela aceitou esse desafio aqui de estar junto com a gente e contou sua história. Muito obrigada, Nathalie, sua família, sua casa. Eu sei que seu namorado vai entender tudo direitinho, vai te dar um apoio, vai te pegar no colo, porque o que a gente precisa não é de ninguém fazer o nosso papel. A gente faz o nosso papel, só precisa que as pessoas tenham um olhar mais empático e cada um na sua posição, gente. Verdade. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Foi uma ótima noite para você. Beijo para todas que estão nos acompanhando. Vocês são ótimas. Agradeço de todo o coração. E até a próxima terça. Vamos ter uma política aí, pessoa da política da nossa sociedade aqui falando sobre a maternidade e a política. Então, um beijo grande para você. Até terça-feira. Tchau, Beijo. gente. Tchau.